dominar sobre as coisas. Aí hoje, infelizmente, vai passando os anos e muitas pessoas vêm para a igreja atrás das coisas, buscando as coisas, estando atrás de coisas. Olha, vem por quê? Não, você vem atrás de Jesus. A Bíblia é muito clara nesse texto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Você busca o reino, você faz o que é certo. Justiça é aquilo que é certo, já preguei sobre isso. Buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão, o que é acrescentada. Você busca o reino, está atrás do reino, faz o que é certo, e as coisas vão agregar a você, as coisas vão chegar a você, vão ser acrescentadas em tua vida. E isso é princípio, querido. O princípio do cristão é viver a essência da palavra de Deus. Eu sempre tenho dito, Deus é Deus de princípio. Deus não é Deus de valores. Deus é Deus de princípio. Pastor, você está dizendo que Deus não tem valores? Não, eu não estou dizendo que Deus não tem valores. Deus tem valores, mas os valores de Deus estão agregados ao seu princípio. Quando nós temos princípio, somos pessoas de princípio e não de valores, o nosso princípio não muda. Quando nós, seres humanos, nós somos de valores. Quando nós somos de valores, o princípio muda. De repente nós não fazíamos algo porque nós tínhamos um valor, e aquilo nós não fazíamos por uma posição de valores que nós tínhamos. Por exemplo, eu me criei numa igreja onde a mulher cortar o cabelo era errado, e era um valor. Os anos foram passando e essa igreja já não tem mais esse valor, e hoje não é mais errado. Eu me criei onde o valor, você não podia ter televisão. A televisão ela ficava dentro do guarda-roupa. Aí a gente apagava a luz e assistia a TV dentro do guarda-roupa. Aí o pessoal passava e via aquela mudando, né? Por quê? Porque era um valor. Aí mudou o valor, o princípio muda. Hoje muda. Deus não, Deus é Deus de princípio. Então ele não muda. O mesmo Deus que era lá atrás, há 2.000 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que foi há 4.000 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que criou os céus e a terra há milhares de anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda porque ele é de princípio. Nós mudamos. E nós queremos que Deus tenha posição sobre a nossa vida, quando nós não temos posição clara. Querido, o que Deus quer de nós é posição. Posição, querido, eu não faço, Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu sou permitido a fazer tudo, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu tenho princípio, e dentro do meu princípio eu tenho que tomar posições claras de estar na presença de Deus. O que você faz aqui essa noite? Você tomou uma posição essa noite. Durante o dia ou durante a semana, você tomou uma posição. Domingo à noite, eu vou adorar a Deus. Domingo à noite, eu quero ir na casa do Senhor. Ou quem sabe durante o dia você diz, olha, hoje começou com a sua esposa, hoje nós vamos adorar a Deus. Nós vamos lá no Santuário Família. Eu quero agradecer por você bem aqui, mas você tomou uma posição. E Deus se agrada disso. Nós temos que ter posição. Eu não faço porque eu sou cristão e eu sou diferente. Hoje não mais. Mas antigamente, devido às empresas, você vai em muitas festas. E nessas festas, o comum, a posição do mundo é diferente da posição do cristão. O princípio deles é diferente do nosso. Você vai nessa festa e eles servem bebida. Hoje, devido à rádio, devido à televisão, grande parte das pessoas de Itajaí sabe que eu sou cristão, grande parte sabe que eu sou pastor. Hoje eles não me oferecem mais. Mas no começo, as pessoas vinham oferecer. Você quer bebida? Você diz, não, eu não bebo. Aí sabe o que eles diziam? Qual é o teu problema? Qual é o problema que você tem? Porque o valor do mundo está errado. Quem bebe não tem problema, quem não bebe tem problema. Aquele que bebe para se alegrar, aquele que bebe para ter alegria, esse não tem problema. Mas nós temos a verdadeira alegria, que é Jesus Cristo no nosso coração. Nós não bebemos porque nós temos Jesus, nós não precisamos disso para nos alegrar. Eu não preciso perder o meu controle, porque eu estou no controle através do Espírito Santo de Deus. É posições que nós temos que tomar. Chega num lugar, pessoas contam uma piada pesada, todo mundo ri.
Você não é obrigado a rir, querido. Você tem que ter posições. Nós somos cristãos, nós somos diferentes. Eu estou ensinando para você céu. Porque eu creio que nós estamos prontos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai usar a sua igreja de uma forma sobrenatural. Deus está, querido, Deus vai usar seres humanos. Deus vai usar seres humanos. Nenhum dos homens eram diferente de nós. Eu quando preguei aqui sobre depressão, eu li lá, eu acho que foi em Tiago, que diz que Elias era ser humano como nós. Ser humano como eu e você. E ele orou e caiu fogo do céu. Orou para não chover, 3 anos e meio não chover. Não foi Deus que fez, não. Ele que orou. Não foi Deus que disse, não vai chover. Ele disse, sobre a minha palavra. Lá em Reis capítulo 17, depois do dia você lê. Sobre a minha palavra, não vai chover. E Deus honrou, por quê? Porque ele tinha posições. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Querido, é igual você, eu e você. Se você tiver posições, a Bíblia diz que há poder nas tuas palavras. Você pode mudar a história. Mas o que precisa? Nós tomamos posições. E temos um princípio. Temos princípios e posições. Olha só, em nossos dias, o bom Deus ainda requer de nós. O nosso bom Deus ainda requer de nós princípios e posições. Nós temos posição de cristão. Você não é cristão aqui. Você não é o cristão aqui. Você é cristão lá fora. Lá no seu serviço, lá na tua casa, lá no colégio, lá no trabalho. Não é só ser aqui. Não adianta ser aqui e glorificar a Deus e no trânsito passa alguém e já xinga. Que princípio é esse de cristão? Qual é a posição de cristão? Ou qualquer coisa quer brigar? Tem gente que eu já ouvi falar, são pessoas que, por sua ignorância, quando eu falo em ignorância, eu não falo no meio pejorativo, eu falo em ignorância na falta de conhecimento, como ignora, não tem conhecimento, diz, eu não sei se você já ouviu, eu sou crente, mas meu braço não é muito crente. Que parte do corpo que ele faz? Onde é que está isso? Onde é que está isso, querido? Ah, não mexe comigo, porque você não me conhece. Ele não é cristão. Porque a Bíblia diz que a velha criatura, ela morreu. A velha criatura, ela morre. Então, quando nós nascemos para Deus, nova criatura sou. Paulo falando disso, Paulo diz o seguinte, eu não penso que eu tenho alcançado tudo. Eu não penso que eu já alcancei tudo, que eu já fiz tudo. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Tem gente que vive o passado. Querido, quando você vive o passado, você não avança para o futuro. Aconteceu coisas na tua vida, pode ter acontecido, mas esqueça, começa a viver o futuro, esqueça aquilo, deixa aquilo para trás, começa a viver o futuro, porque Deus tem algo melhor para você, Deus sempre tem o melhor para você. Se você serve a Deus, foi Deus que permitiu que aquilo aconteceu, para você fazer coisas melhores, para você ter um caráter melhor, para você ser uma pessoa melhor, e comece a viver o futuro, porque o nosso passado pode ser triste, o nosso passado pode ter acontecido coisas terríveis, mas a Bíblia é clara, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 9, diz o seguinte, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é? Deus, ele vai te surpreender. Você está pronto para ser surpreendido por Deus? Será que nós estamos prontos para viver o projeto que Deus tem para a sua igreja? Será que nós estamos prontos para viver aquilo que Deus tem para a sua igreja, querido? Nós estamos pregando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e as coisas estão acontecendo. A modernidade está aí, as coisas estão sendo preparadas, o mundo está sendo preparado para o domínio do anticristo. E a igreja fica brigando por política. A minha posição é essa. Ah, o meu é esse. Tu é amarelinho, eu sou vermelhinho, tu é roxinho. O que é isso, querido? Nós somos cidadãos celestial. E nós temos que aprender de Jesus.
Como é que Jesus fazia? Isso é igreja. Nós temos aqui vereadores, tínhamos 12, hoje temos um vereador que é membro da igreja. Mas em nenhum momento, em política, você veio trazer político em cima do púlpito. Porque aqui está para pregar a palavra de Deus. Fora daqui, nós temos posição. Eu sou empresário, eu tenho a minha posição. Mas dentro aqui na igreja, você jamais vai vir falar em política. Por quê? Porque eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Mas vamos olhar para Jesus. Amém? Vamos olhar para Jesus. Jesus escolheu quantos discípulos, a princípio? 4? Não, foi mais, né, Nazareno? Pelo amor de Deus, né? Foi mais, né? Por isso que eu disse para ti. Jesus escolheu quanto? 12. Escolheu 12. Entre os 12, tinha um que era zelote. Foi um que pegou a espada. Lembra da espada que pegou? Um era zelote. O que é zelote? Zelote era um revolucionário que queria libertar Israel através da espada. O zelote, ele odiava Roma e odiava quem trabalhava para Roma. O desejo do zelote era matar os romanos e todo judeu que trabalhasse para Roma. Essa é a história do zelote. O zelote era assim, ele era radical. O desejo dele era matar todos os romanos e todo judeu que trabalhasse para Romano. Aí Jesus escolheu um zelote. Jesus vai andando, lá na frente encontra um publicano, Mateus. O que Mateus fazia? Cobrava impostos para Roma. Em qualquer situação, se botasse os dois juntos, eles brigariam. Provavelmente o zelote mataria o publicano, porque o zelote era guerreiro, revolucionário, mataria o publicano. Mas a cruz nos une. A cruz é maior. A cruz é maior que os nossos ideais. Claro que você, quando for votar, eu só favor que o crente vote com consciência, vote em quem você acha que é o melhor, dentro da sua consciência, procure pessoas que compartilhem com a nossa fé e vote. Mas não é eu que vou opinar, querido. Nós temos que respeitar em Jesus, nós nos unimos. A cruz é maior. A cruz é maior. O amor por Cristo é maior do que qualquer amor político, qualquer ideologia política. O amor por Jesus é maior. Nós temos irmãos que pensam diferente de nós, mas nós temos que respeitar, querido. Por quê? Porque nós não estamos aqui, nós estamos aqui para falar do amor de Deus. E os dois foram discípulos. E os dois foram seguidores de Jesus. E os dois proclamaram o Evangelho. Com posições políticas totalmente diferentes. Mas você não via agredir. Infelizmente, nós temos visto no nosso dia de hoje pastores que vão para as redes sociais discutindo, pregando e falando mal desse, dizendo que aquele é do inferno. Isso está errado, querido. Está errado, nós temos que tomar posições. A nossa posição é proclamar o Evangelho, é falar de céu. É isso que Deus quer de nós. Deus nos escolheu para isso, para quê? Para refletirmos Deus. Para a pessoa olhar para você e dizer, aquele ali se parece com Jesus. Lá no serviço, poxa, ele é diferente. A gente fala com ele, é diferente. Eu vejo Deus na vida dele. Ou não tem gente que você vê Deus na vida? Nós temos que mostrar que Deus está em nós. E nós somos Deus. Esse é o princípio que nós fomos criados. E posição, dominarmos sobre as coisas, não deixar que as coisas dominem por nós. O primeiro princípio, querido, que eu quero falar alguns princípios. Primeiro, Deus, ele é luz. Aqui hoje está claro, até acenderam mais um monte de luz, deixaram mais claro ainda para ficar mais bonito ainda. Aqui é luz. Mas se estivesse escuro, eu poderia tirar a camisa, eu poderia pregar sem camisa, que ninguém ia notar. Ninguém ia notar, por quê? Porque estava escuro. Se estiver escuro, eu posso derrubar esse violão, eu posso fazer coisa, e ninguém vai notar. Por quê? Porque está escuro. Mas quando a luz, ela traz a claridade. E Deus nos escolheu. Vocês são sal da terra e luz do... O que é? É para você chegar lá e clarear as coisas. Mostrar os erros. A luz mostra, olha só. Deus, ele é luz. Em 1 João. 1 João é depois de Pedro. Pedro é depois de Tiago. Tiago é depois de Hebreus. Em 1 João, no capítulo 1. 1 João, no capítulo 1 de 1 João. Vou ler do versículo 5 em diante.
João falando, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Dele de quem? De Jesus. João, como Zelote, como Mateus, ele era um dos discípulos, um dos 12 escolhidos. Entre eles tinha 3, Pedro, Tiago e João, que era mais próximo de Jesus e passava mais. João disse, perdão, esta é a mensagem que de Jesus ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus, ele é luz. E nele não tem treva nenhuma. Não tem nada escondido. Não tem treva nenhuma. Deus é luz. E nele não tem treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica, nos torna puro de todo o... Querido, se você está em Cristo e você anda na luz, os seus pecados já foram perdoados. Mas nós temos uma dificuldade tremenda de perdoarmos pecado. E muitas vezes nós não aceitamos que nossos pecados estão perdoados. E nós pedimos perdão de pecados já perdoados. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos purifica, nos torna puro de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, se nós afirmarmos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Nós precisamos, o pecado, existe o pecado inconsciente e o pecado inconsciente. Não é o pecado consciente, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, mas é o dia a dia. Deus sabe que você está neste mundo, e neste mundo nós temos aflições, nesse mundo nós enfrentamos problemas, nesse mundo nós enfrentamos dificuldades, e o Satanás, ele nos acusa diante de Deus, mas Jesus Cristo nos defende, e a partir do momento que nós vamos para Deus e pedimos perdão, Deus nos perdoa. Lembra o que Jesus disse aos seus discípulos? Quantas vezes devemos perdoar? 7? Não, 470 vezes por dia. Nós temos condições de perdoar 470 vezes por dia? Acabou que você, poxa, tu não tem jeito, né? Erra, a gente vai falando, erra, tu vai falando, erra, vai falando. Parece que tu quer errar, porque nós perdemos paciência, é assim que Jesus ensina? Não. É perdoando, Jesus disse, você vai perdoar todos os dias, 470 e poucas vezes. Quer dizer, é perdão diário. O perdão é diário. Nós temos que pedir perdão para Deus diário. E tomar uma posição de errarmos e procurarmos não errarmos mais. Porque quanto menos nós vamos fazendo, mais nós vamos nos aproximando de Deus. Mais nós vamos chegando perto de Deus. Mais você vai vendo Deus na vida. Mais você vai procurando viver a vida que Deus tem para você. Porque Deus não te chamou, querido, em nenhum momento. Deus não te chamou para uma vida de derrota. Deus não tem prazer de ver você derrotado. Deus não tem prazer de ver você sofrendo. Deus não tem prazer de ver você angustiado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma vida de vitória. Mas os nossos caminhos, somos nós que escolhemos. A Bíblia diz no livro de Isaías, assim, Isaías 55, acho que é o 6 ou 7, se não me falha a memória. Assim como o céu são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
Quer dizer, o caminho de Deus é muito maior do que aquilo que você tem imaginado. Deus tem coisas tremendas para a tua vida. Deus quer fazer. Mas muitas vezes nós não deixamos, pelas nossas posições. Vamos lá. Deus chamou Moisés. Amém? Alguns irmãos creem, outros já não. Mas foi Deus que chamou Moisés. Deus chamou Moisés. Amém? Deus mente? Não. Deus prometeu para Moisés: vai, tira o meu povo, tu vai entrar com ele na terra prometida. Qual era o projeto de Deus para Moisés? É ele entrar com o povo na terra prometida. O povo padeceu 40 anos. O povo precisava padecer 40 anos? Não. O povo não precisava. Aquele povo ia entrar na terra prometida. Por causa deles, por causa de murmuração deles, eles não entraram na terra prometida. Porque eles não confiaram no Senhor. Deus mandou 12 espias. Moisés mandou 12 espias para a terra. Espiar a terra. A terra está ali, ó. A terra que manda leite e mel. A terra estava ali. Eles foram 12. 10 voltaram negativos. 2 voltaram. Ah, porque tem gigante, porque é assim, porque a terra é assim. Josué e Caleb disse: não, é verdade, gigante tem, mas Deus é maior. Deus vai nos entregar em nossa mão. Porque a terra prometida, humanamente, eles não tinham condições de tomar a terra prometida. Mesmo depois de 40 anos, padecendo deserto, preparando, brigando, tendo eles não tinham condições. Teve um momento que Deus mandou chover pedra do céu, para que vencesse aquele, era Deus. Vamos lá, primeira coisa que eles tinham, era atravessar o Rio Jordão. E não tinha como atravessar, que estavam no auge da correnteza, no auge, na colheita, as geleiras do Monte Hebrão estavam descongelando, estavam vindo, não tinha como atravessar. O que Deus fez? Deus secou o Rio Jordão, parou, e secou, e eles passaram em seco. Milagre de Deus. Mas eles eram pessoas diferentes de nós? Muito pelo contrário, querido. Hoje o povo de Deus está aqui. Se nós entendermos o que tem, nós somos o povo de Deus, o povo de Deus está aqui. Há promessas de Deus sobre a tua vida. Deus tem promessas para você, promessa de vitória. Deus quer fazer coisas tremendas através do seu povo. Lembra quando Balaão olhou para eles? Eu vejo no meio deles o alarido de Deus, cântico de Deus está no meio deles. Hoje o alarido de Deus está no meio da sua igreja. Deus tem projetos para a tua vida. Deus quer fazer coisas tremendas. Em pleno século 21, Deus quer impactar essa terra através do seu povo, fazendo milagres, fazendo obras. Mas Deus vai escolher pessoas comuns, como eu e você. Deus queria dar a terra para eles. Tome posse. Deus o levou até ali e disse: tome posse. Levanta a tua mão, querido. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Se você crê, é para aqueles que creem. A tua bênção está na tua frente. Mas a partir de agora é você que vai tomar posse. A posse é você que toma. A posse é você que toma. A terra está ali, emana leite e mel. A coisa é para a tua vida. Os milagres de Deus são para você. As promessas de Deus são para a tua vida. Mas nós temos que tomar posse. E Deus não queria que o povo padecesse 40 anos. Deus queria que eles entrassem. Não vai dar. Quando disseram que não vai dar, o que eles disseram? Nós não confiamos no Senhor. A nossa confiança é no Senhor. Eu acredito, mas a confiança está na minha mão, está na minha força. E isso eles tinham acabado de ver o mar vermelho. Isso eles tinham acabado de ver o mar vermelho se abrir e eles passar em seco. Eles tinham acabado de ver o mar vermelho fechar e todo o Egito, toda a nação do Egito de guerra ter morrido atrás deles. Mas não confiam. Deus te trouxe até aqui. Quantos milagres Deus fez na tua vida? Mas na primeira dificuldade, nós não tomamos posições. Eu estou pregando sobre princípio e posições. Nós temos que ter princípio e posições. Na primeira palavra negativa, nós assumimos aquilo para a nossa vida. Eu tenho dito, o ano de 2025 é o ano do mover de Deus, do milagre de Deus.
E eu vou viver isso, querido. Ah, mas dizem que vai ser uma... O problema é deles, seja crise para eles. Quer a crise, pega a crise. Quem quiser a crise, pode pegar. Para mim não tem. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio que Deus tem milagre, por quê? Porque eu sei em quem eu tenho, quem eu sirvo, eu sei em quem eu creio. Há um Deus de poder, há um Deus de obra, há um Deus de milagres, há um Deus que opera, há um Deus de maravilhas, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que é tremendo, há um Deus que traz a existência daquilo que já não existe mais, como se assim existisse. Não faça, é esse Deus, é esse Deus. Eu tenho improvisado isso no ano passado. Eu tenho visto acontecer coisas em minha vida que eu já não tinha mais esperança que fosse acontecer. Eu tenho visto acontecer em minha vida coisas que eu já tinha perdido a esperança. E Deus vai fazendo. Mas o que Deus precisa? Que nós deixemos Ele trabalhar. Vai fazendo, Deus vai fazendo. Então Deus não queria, Deus queria que Moisés, dentro de 40, 50 dias, entrasse com o povo na terra prometida. Mas o povo não acreditou. Josué e Caleb disse, não tem gigante, mas o Senhor vai entregá-los em nossa mão. Os outros não, nós não vamos entrar. O que Deus fez? Nenhum daqueles entraram. Mas essa era a vontade de Deus para eles? Não, querido. Deus queria que eles entrassem com seus filhos, mas eles não quiseram. Nós podemos mudar, Deus tem bênção para a tua vida. Mas o que Deus quer é nós princípios e posições. Não mude o que Deus tem para a tua vida falando mal. Não mude o que Deus tem para a tua vida. E Deus prometeu para Moisés. Moisés entrou na terra prometida? Não. Deus mentiu para Moisés? Não. Mas Moisés mudou o plano que Deus tinha para a vida dele. Quando ele fez o que Deus não mandou ele fazer. Mudou. Queridos, eu estou aqui pregando, eu vim pregando que este ano é um ano de bênção, um ano de vitória, mas que você possa, não adianta de nada se você não quiser. Deus tem planos para você. Deus tem projetos para você. Deus tem propósitos para você. Deus tem coisas para a tua vida. Mas é coisa para você, querido. Não perca o que Deus tem para a tua vida. Não perca a obra que Deus tem para você. Não pense no milagre, querido. Nós estamos vivendo em tempo de milagres. Em tempo que é uma dependência de Deus. É o tempo de ter uma dependência de Deus. Queridos, nós estamos nesse deserto, que é essa terra, rumo a Canaã celestial, rumo a Jerusalém celestial, sabendo que nós somos cidadãos celestial, que nós vamos morar no céu. Agora, parece que para muitos, nós até vimos conversando sobre isso hoje, nós vamos fazer algumas visitas, e nós estávamos conversando aí, parece que tem gente que não acredita no céu, do jeito que eles estão agindo, pregando e agindo. Não se prega, muitas vezes não se prega compromisso, caráter. Cristão tem que ter mudança. Se não houve mudança de caráter, se não houve mudança de princípio, não é evangelho e não é cristianismo. Pode ser tudo. Um grupo de agregado de pessoas, mensagens motivacionais, que Jesus veio aqui para gerar em nós. Não, Jesus veio aqui para te salvar, para te dar a vida eterna. Para te dar a vida eterna. Claro que você vai fazer uma fonte de milagres, aqui Deus vai fazer coisas na tua vida, Deus vai fazer coisas tremendas, mas o princípio não é esse. O princípio da vinda de Jesus nessa terra foi para nos aproximar de Deus, para nós sermos cidadãos celestial, para nós irmos para o céu. O princípio é isso, querido. Isso é princípio de céu. Isso é princípio de vida eterna. Essa é a posição que nós vamos morar no céu. Temos posição como cidadão celestial. E o cidadão celestial, ele é diferente. Eu sempre digo, se falar para você, olha, vamos pensar num povo paciente, num povo que tem paciência, quem que a gente pensa? No oriental. Não é isso? Você vê o oriental? É um povo que tem paciência. Você falar para você assim, ó, vamos pensar num povo que cumpre horário. O horário dele é aquilo ali, ele cumpre horário. Quem que você pensa? No inglês. São características daquele povo. São características. E assim que a igreja tem que ter. Característica de céu. Um povo de fé. Um povo com uma palavra boa. Quem que é? É a igreja. Essa é a nossa posição. Nós estamos aqui para trazer luz ao mundo. Porque Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. E onde a luz chega aparece tudo.
O mundo me odeia, as pessoas me odeiam. Querido, bem-vindo. Quando eu bebia, ninguém falava nada, ninguém criticava. Agora que eu venho para Deus, que eu mudei de vida, as pessoas me criticam. Sabe por quê? Porque você é luz, você é referência. Você foi escolhido para ser referência para o mundo. Pessoas vão olhar para você e fazer de você referência. É isso que nós temos que ter, a referência. A referência para o mundo. Isso que Deus nos chamou. Deus requer de nós algumas posições. Deus quer de nós algumas posições. E o Evangelho requer de nós algumas posições. Primeiro, querido, um bom caráter. Cristão é cristão. Tem que ter um bom caráter. No livro de Lucas, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 10 e 11. Lucas 16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Caráter. Quem é honesto no pouco, também é honesto no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é do outro, quem lhe dará o que é de vocês? Quem está falando aqui é Jesus. Jesus está ensinando o quê? Caráter. A fidelidade no pouco. Nos detalhes. Pouco é detalhes. Pouco é detalhes. Ser fiel no pouco. Cuidar no pouco. Não tomar o que é no pouco. Então o que Deus quer de nós? Deus quer dos seus filhos que nós tenhamos caráter como cidadão celestial. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o 16. Olha só. Antes, santifique-se Cristo como Senhor em seu coração. Sejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. A Bíblia não diz que pessoas não vão falar mal de vocês, porque vocês estão em Cristo. Mas as suas atitudes, através da sua consciência, através do que vocês estão fazendo, estão respondendo, vai envergonhá-los. Vai falar disso, não, peraí. O fulano eu conheço. Não, ele não é assim. Por quê? Pelo nosso agir, pela nossa posição. Então Deus quer e Deus tem bênção para você. As coisas que você está atrás, elas vão acontecer. Mas precisa nós tomarmos posição. Se nós não tomarmos posição, as coisas não acontecem. Aí o que acontece? Nós nos frustramos. E achamos que o outro está errado. Porque nós temos uma dificuldade adâmica, que está em nosso DNA, desde Adão, que nós temos dificuldades de assumir os nossos erros. Nós sempre achamos que o errado é o outro. Que o errado é o outro. Quem errou é o outro, quem fez é o outro. Por quê? Porque nós temos dificuldades de assumir. Lembra Adão? Deus não perguntou para Adão quem deu. Deus não perguntou para ele, quem te deu o fruto? Deus perguntou para ele, você comeu do fruto? Deus não perguntou se alguém tinha dado o que tinha feito. Porque Deus sabia. Deus sabia do que ele tinha feito. Deus sabia que Eva tinha passado para ele. Deus sabe de todas as coisas. Ele é unigênito.
Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus sabia. Mas, Adão, o que Adão fez? Foi ela. A mulher que tu me desse. Apontou o erro para outro e nem quis culpar Deus. Eu estava tão bem aqui no paraíso. A mulher que tu me desse. Foi ela que deu o fruto. E eu comi. E esse não assumir, está em nosso DNA. Passado através do sangue, de geração em geração. Hoje nós temos dificuldade de assumir o nosso erro. Não, meu erro foi porque fulano fez. Não, querido. Assuma. Se você pensar no pecado de Davi e no pecado de Saul, humanamente, na visão humana, e mesmo divino, o pecado de Saul, de Davi era muito maior. Mas quando Samuel foi falar com Davi, com Saul, Saul justificou o seu pecado. Quando Natã veio falar com Davi, Davi teve consciência do seu pecado e assumiu o seu pecado e confessou: eu tenho que morrer. A consequência do pecado, eu tenho que morrer, Deus pode matar. Então, qual é a diferença de hoje? É o arrependimento. É nós termos consciência de que aquilo que nós fizemos, e assumimos aquilo que nós fizemos, tendo consciência para quê? Para que a boa obra de Deus venha sobre a nossa vida. Então, o que Deus quer do cristão? Deus quer uma boa consciência, um bom caráter. O que Deus quer de nós? Um bom mordomo. Posições. Nós temos que ter caráter. Temos que aprender a ser mordomo. O que é um mordomo? Mordomo é alguém que cuida daquilo que não é dele, como se assim o fosse, com a responsabilidade que como fosse. Isso é mordomo. E Deus procura mordomo da sua obra, porque a obra não é nossa. Eu estou aqui como pastor. Há 2 anos atrás, eu tive um problema, eu fui entregar o meu pastoreio. Não entreguei, porque comecei com o pastor Cláudio lá em Joinville, o pastor Cláudio está aqui, fui lá em Joinville, conversei com ele. Uma posição que eu tinha passado. Por quê? Porque não é minha, querido. A obra continua. A obra não é minha, a obra continua, a obra é de Deus. A obra é de Deus, a obra é de Deus, é Deus que faz. Então o que Deus quer de nós? Um bom mordomo. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, nós estamos em 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 10. 1 Pedro 4 e 10. Olha só o que diz aqui. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir ao outro. Cada um exerça o dom que recebeu de servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltiplas formas. Não, Deus te escolheu para você ser uma bênção para o teu irmão, para você estar ali. Muitas vezes, querido, eu sempre digo o seguinte, e hoje eu estou tentando ensinar você sobre uma vida de vitória. Por isso que eu estou falando calmamente, para você aprender uma vida de vitória. Muitas vezes é muito difícil, eu sempre falo isso, que é muito difícil conversar com o chato. Ninguém gosta de conversar com o chato. O que é o chato? O chato é aquele que não deixa você falar. Ele pergunta, ele responde, ele conta as coisas, ele ri, ele fala, ele não deixa você falar. E muitas vezes os chatos somos nós. Que nós chegamos na presença de Deus, nós pedimos, falamos, clamamos, falamos, e não queremos deixar Deus falar. Não ouvimos a voz de Deus, porque nós não temos tempo. Falamos, e vamos embora. Por quê? Porque nós não temos tempo. É difícil você falar com alguém que não te ouve. Né? Às vezes você, ei, para. Respira, deixa eu falar um pouco. E Deus quer falar. Mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Hoje eu estou aqui para ensinar você a ouvir a voz de Deus. Então você foi chamado, cada um de nós temos o dom de servir ao outro. Cada um de nós fomos chamados para servir o nosso irmão, para estarmos à disposição dele, como igreja. Não é você vir aqui numa reunião e só sair, não, é igreja. A igreja é o corpo. É você saber como é que o seu irmão está, como é que ele está, como é que ele anda, se ele precisa de oração. Olha só o que diz em 1 Coríntios, voltando para trás, 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler 1 e o 2. Portanto, que todos
nos considere como servo de Cristo, encarregado do mistério de Deus, o que requer desde encarregado que sejam fiéis. Então eu vejo nós como servo para servir. Deus procura o quê? Pessoas de bom caráter. Deus procura servos no meio da igreja. Mas servo, querido, ele não tem posição. Servo não tem posição. Você lembra daquele oficial romano? Jesus atendeu o oficial romano e não atendeu a mulher sírio-fenícia. Ele disse que era por quê? Ele tinha medo de Roma? Roma ia prender ele? Não. É porque aquela mulher, ela chegou na posição de Jesus errada. Ela vinha clamando, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, é o Messias. E o Messias só vem para o judeu. O Messias não é para a igreja. O Messias é para o judeu. Jesus, filho de Deus, é para a igreja. O soldado romano disse, Senhor, o meu servo está doente. Basta uma palavra tua e tu serás curado. Jesus olhou para ele e disse, eu vou na tua casa. Disse, não, na minha casa? Não, peraí. Eu tenho autoridade como você. Eu tenho autoridade como eu sei que você tem. A minha autoridade é no homem. A sua autoridade é no céu. Eu sei que você tem autoridade. Se eu disser para um servo, vem. Se ele não vir, vamos lá. O comandante romano chega para um e diz assim, ei, vem cá. Ele, não vou. Você sabe o que acontecia? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Ele desobedeceu a ordem. A desobediência da ordem pagava-se com o preço da vida. A desobediência da ordem pagava com o preço da vida. Ele ia morrer. Se eu disser para um vem, ele vem. Porque ele sabe a consequência. Se eu disser para outro vai, ele vai. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, olha, nem entre vocês, estava falando com os seus discípulos, nem entre vocês, eu vi alguém que entendesse o princípio da autoridade como ele entende. Nem entre vocês. E hoje o povo de Deus precisa conhecer o que é princípio de autoridade, querido. Nós não conhecemos o que é princípio de autoridade. Não se fala sobre uma autoridade como se não fosse nada. Se fala autoridade como não é nada, nós não conhecemos o princípio de autoridade. E nós temos que conhecer o princípio de autoridade. Ele disse, basta uma palavra tua, e o meu servo será sarado. Basta uma palavra tua, e essa posição vai mudar. Basta uma palavra tua, e essa posição vai mudar. Jesus disse, vai, teu servo foi curado. Ele foi, e o servo foi curado. Porque acreditava, sabia da posição, sabia quem era Jesus, confiou em Jesus. O que falta para nós é sermos servos. Servos não tem escolha. Servo sabe o que Deus faz. Deus quer fazer para a tua vida. Querido, temos que entender a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que semeamos é o que nós colhemos. Essa lei. Não adianta assim, eu quero colher arroz, mas eu plantei milho. Não vai colher arroz, vai colher milho. Então o que Deus quer, eu estou falando quase uma hora, já vou terminar, já vou orar. Nós temos que entender, olha só, Gálatas, capítulo 6, Gálatas no capítulo 6, versículo 7 e 8, Gálatas capítulo 6, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também, quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Onde é que nós estamos semeando? No Espírito ou na carne? A lei da colheita. O que é Espírito? É as coisas espirituais. Eu faço para Deus. Eu não faço, pastor Zé Carlos. Eu faço para Deus. Mesmo que eu disse, hoje eu sou pastor dessa igreja. Amanhã não sei. O ano que vem não sei.
Essa igreja já passou por isso. Essa igreja passou por isso com o bispo Samuel. Ele estava pregando aqui numa quarta-feira à noite. Ele disse a última palavra: vai acontecer muitos milagres aqui. Se deitou no púlpito que tinha aqui, se curvou e ali teve um AVC e dali saiu. Era pastor na quarta. No domingo, já não era mais o pastor da igreja. Já tinha partido para a eternidade, já ia começar outro pastor. Então hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Então se você faz para mim, querido, não faça. Se você faz para mim, não faça. Se você faz para Deus, faça o melhor. Porque o melhor é a nossa obrigação. Nós temos que entender que nós trabalhamos para Deus. É para Deus. Então a lei da colheita, isso é semear no Espírito. Eu não faço, mas eu tenho um problema. Só que eu semeio no Espírito. Eu não ligo para as pessoas falam, não ligo para as pessoas dizem. Eu semeio no Espírito e busco no Espírito. Olha só o que está em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 25. Colossenses 3 e o 25, que diz: quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. Não haverá exceção para ninguém. Quem for injusto, recebe injustiça. E não há exceção para ninguém. Mas o fulano é assim, mas o ciclano é assim. Não há exceção para ninguém. Lei da colheita. Mas nós temos dificuldade de entender. Volto a dizer, nós queremos, e todo mundo quer que Deus tenha compromisso conosco. Eu estou pregando sobre prioridade e posições. Nós queremos que Deus tenha posições, que assuma posição conosco. Mas se nós não tivermos posições, Deus não tem. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Nós precisamos aprender a isso, querido, na igreja. A glorificarmos a Deus e estarmos gratos a Deus por aquilo que Ele faz em nosso meio. Deus sabe do meu coração. Eu sou grato por você que vem aqui. E eu tenho compromisso com você que vem aqui. Aquele que não vem. São escolhas que vão fazendo. E vão fazendo escolhas. E nós estamos indo para a eternidade. E na eternidade, a Bíblia diz, Jesus diz, lá haverá muitos choros e ranger dentro de pessoas que tomaram posições erradas. Estão tomando posições erradas, princípios errados. E falando, nós temos que ter nosso princípio. O princípio é Deus. Nós temos posição é estarmos na Bíblia Sagrada. Estamos falando aqui, querido, na Bíblia Sagrada. Tendo posições claras. Como igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus quer fazer algo tremendo no meio da sua igreja. Mas nós estamos prontos? Nós estamos prontos para receber? Nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus? Nós estamos prontos para viver o novo de Deus? Eu tenho pregado, Deus tem algo novo para fazer, mas nós estamos prontos para viver o novo de Deus? Você está pronto para viver o novo de Deus? Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida? Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu estou pregando há 1 hora, e como sempre eu não passo de 1 hora. Eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar pela tua vida. Querido, Deus trouxe você aqui porque tem um propósito para fazer na tua vida. Deus tem um propósito para fazer na tua vida. Mas você está pronto para viver o novo de Deus? O que Deus tem? Deus quer mudar posições. Deus quer mudar tantas coisas que nós temos que deixar Deus mudar. Muitas vezes nós temos que mudar a nossa posição e deixar Deus, faça em mim a tua obra. Faça em mim conforme tu queres, do jeito que tu queres e como tu queres. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu vou estar orando. Depois eu vou estar orando pelo teu lar. Eu queria convidar o pastor Cláudio para vir aqui na frente. Vai pegar o óleo e vai estar orando pela tua vida. Você que veio aqui nesse santuário, você precisa de um milagre. Querido, hoje é dia de milagres. Hoje é dia de milagres. Deus tem milagres para fazer. Mas será que nós estamos prontos para deixar Deus agir? Então feche seus olhos. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, preguei a tua palavra sobre princípios e posições, a tua igreja. Pai, que este povo possa viver o princípio da tua palavra,
que nós possamos aprender a viver o princípio da Tua palavra e possamos tomar posições de estarmos diante de Ti. Pai, começa a trabalhar em todas as áreas, aquilo que está impedindo o Teu mover, que está impedindo o Teu atuar. Pai, que nós não deixamos, ó Pai, estamos aqui para irmos para a terra prometida. Pai, que nós não perdemos esta posição de sermos cidadão celestial, de estarmos marcados como o céu. Pai, começa a trabalhar, ó Pai, que haja o Teu Espírito vai trabalhando, que o Teu Espírito vai fazendo, que o Teu Espírito vai fazendo, ó Pai, vai trabalhando nas vidas, vai tomando, ó Pai, vai tomando, ó Pai, vai mudando, ó Pai, o que precisa ser mudado, trabalha onde precisa ser trabalhado, muda o que precisa ser mudado. Pai, passe em nossa vida algo novo, no meio dessa igreja, Tu tens algo novo para fazer, que o Teu novo comece, ó Pai, assim nós Te louvamos, ó Pai, porque nós cremos em Ti, que haja o trabalhar, ó Espírito Santo de Deus, comece a fazer a Tua obra, ó Espírito Santo de Deus, comece a trabalhar em nosso meio. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, muito obrigado, em nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Levanta a mão para o teu lar, para a tua casa, nós vamos orar pelo teu lar, pela tua casa. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nessa noite, ó Pai, os teus filhos estão fazendo um ato de fé, e estão com as suas mãos estendidas para o seu lar, para a sua casa, determinando a tua bênção ali no lar e na casa. Pai, esteja ali, ó Pai, trabalhando, atuando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus e meu Pai, Pai, faça a tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalha ali e vai fazendo. A tua palavra diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor do que teme e livra. O teu anjo está acampado ali, guardando e livrando de todo mal. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê, que você tenha uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que veio a esse santuário, precisa do milagre, vem à frente. Obreiros, pode vir à frente ungir. Você vem à frente, Deus tem algo especial para você. Os obreiros que estão aqui, podem vir na frente para ungir também. Que Deus abençoe, uma ótima semana, hein? Quarta-feira, amanhã à noite, orações 19 horas, quarta-feira, grande culto, não perca, querido.